agora vamos falar um pouquinho mais diretamente das nossas aulas. Certo? Esse vídeo aqui é o vídeo inicial para a nossa aula de cultura corporal esportiva, né? Para mim tem o caráter de ser aulas práticas. Então a gente vai dar uma adaptadinha aí, né? Vamos mudar algumas coisas para que a gente possa aproveitar aí os conteúdos da melhor maneira, tá? Então, como eu falei para vocês no vídeo de apresentação, eu busquei montar alguns slides para ficar mais fácil para vocês entenderem. Aí, caso vocês tenham dúvidas, vou deixar depois um chat na plataforma para a gente conversar, tá bom? Então, ó, eu decidi fazer uma contextualização das classificações de esportes, como eu já tinha falado para vocês rapidamente quando a gente iniciou a disciplina, né? Então, nós podemos classificar, a proposta, na verdade, classifica o esporte, ó, das seguintes maneiras aí, ó. Os esportes de marca, os esportes de precisão, os de rede e parede, os técnico-combinatórios, os esportes de campo e taco, os esportes de invasão e os esportes de combate. Durante nossas aulas, nós trabalhamos uma modalidade esportiva que se encaixa em alguma dessa classificação. Algumas turmas trabalhamos o atletismo, em algumas o futebol de salão. No caso, nós temos duas classificações de esportes. O atletismo, né? Que aí eu quero que vocês pensem aí qual seria a classificação que ele se encaixa, e o futebol de salão, eu também quero aí que vocês vão pensando em qual classificação de esporte que o futebol de salão se encaixa. E aí agora mais à frente eu vou falar de cada uma e eu tenho certeza que quando a gente chegar neles, vocês vão aí entender direitinho. Uma caricaturazinha minha esquisita. Vocês viram agora que eu estou um pouco barbudo. E vamos começar então. Hoje eu vou falar rapidamente sobre todas elas, tá? Uma retomada aí do que a gente já falou anteriormente. Nas próximas aulas, como eu falei para vocês no vídeo de boas-vindas, vocês irão me ajudar, assim como foi feito no presencial, a escolher qual modalidade de esportes dentro de cada uma dessas classificações aí que a gente vai conhecer e praticar dentro da nossa realidade, tá bom? Então vamos lá para o próximo slide. Eu comecei aqui, ó, primeiro pelos esportes de marca. O que são, então, os esportes de marcas? São aqueles esportes em que é necessário a gente atingir ou superar marcas ou distâncias. Isso quer dizer que eu preciso me locomover, né? Correr, pedalar, remar por uma certa distância, um caminho, e conseguir fazer isso no mais rápido possível. Por exemplo, no atletismo, no ciclismo e no remo, que foi o que eu coloquei para vocês aqui. No atletismo, as turmas que fizeram atletismo durante as aulas presenciais, eu falei bastante com vocês sobre os objetivos. Então, o atletismo, ele é um esporte de marca. Por quê? Porque nós temos que percorrer uma distância sem obstáculos ou com obstáculos, no caso das provas de corrida, né? Nas atividades de corrida, e tentar percorrer esse percurso, essa distância, esse caminho, no menor tempo possível. No ciclismo, também, só que aí, ao invés de correr, eu vou pedalar, né? Eu vou pedalar a bicicleta. E também tenho lá um percurso, uma distância, um caminho a fazer, e tentar chegar no meu objetivo, chegar na chegada o mais rápido possível. No remo, vocês estão vendo o desenho aqui, ó, coloquei para vocês um de cada um, ó, do atletismo, do ciclismo e o do remo, né? No remo, lá na lagoa, onde são praticadas aí os esportes de canoagem, por exemplo, que a gente rema, o atleta tem que remar, eles também têm que percorrer dentro de um lago,
de uma represa, uma distância no menor tempo possível, ou seja, o mais rápido que eles conseguirem. E como vence uma prova de esporte de marca? Quem consegue alcançar o objetivo, ou seja, a distância, indiferente de se for no atletismo, ou no ciclismo, ou no remo, ou em qualquer outro que a gente for pensar aí quando vocês mandarem o questionário para mim, é tentar fazer o mais rápido possível, certo? O próximo são os esportes de precisão, ou seja, o nome diz, né? Ó, esportes de precisão. O que eu preciso para esses esportes? Eu preciso ser preciso, né? Eu tenho que conseguir acertar um alvo parado ou em movimento. Então, a precisão é eu conseguir realizar o melhor movimento possível para acertar aquele alvo. Aí, quais os exemplos que eu dei aqui, ó, da bocha, do golfe e do tiro com arco. Então, o golfe, ó, que é esse desenho aqui, ele é um esporte de precisão porque eu tenho que realizar um movimento com esse taco, bater esse taco numa bola. E qual é a forma possível, né, do golfe como esporte, num campo e assim por diante. Ou tentar fazer uma jogada, uma tacada, no caso, que faça essa bolinha chegar o mais próximo possível do objetivo, que seria o buraco, né? Vamos chamar de buraco para ficar mais claro para vocês entenderem. A bocha, talvez vocês não conheçam ou tenham visto pouco, ou nem todos conheçam. Mas mais para frente eu vou mostrar para vocês como é que é, dependendo se vocês optarem por conhecer a bocha nas próximas aulas. Mas isso a gente vai vendo depois. Então, a bocha, ela é um esporte de precisão porque eu tenho que conseguir aproximar. Tá vendo aqui, ó? Tem um jogador jogando aqui, ó, arremessando uma bola de um tamanho médio, né? E aonde que ele vai fazer esse arremesso? Dentro de uma pista de bocha, tá? Um espaço em que acontece o jogo. O objetivo, a gente vai ver mais para frente, é acertar, deixar a quantidade de bola maior que eles têm aqui o mais próximo possível de uma bolinha menor. Respeitando, tá? Então, aí, quando a gente chegar na bocha, eu vou mostrar para vocês alguns vídeos, vou explicar mais detalhado. Esse aqui é só para a gente ir lembrando quais são as classificações de esportes que a gente tem, tá? O terceiro exemplo aqui, que é o tiro com arco, né? Vamos pensar assim no que vocês já conhecem ou que já viram, que a gente conversou, o arco e flecha, né? Ou o dardo. O que a gente tem que fazer? A gente tem um alvo, né? Vamos pensar assim no alvo parado, e eu tenho que mirar com o meu arco e a minha flecha para esse alvo e tentar acertar lá no centro, aquela bolinha menorzinha que a gente tem lá dentro do alvo, né? Quanto mais próximo do centro eu acertar, maior a pontuação, por exemplo, tá? Eu estou dando um exemplo mais próximo da nossa realidade. Quando a gente for trabalhar, se nós chegarmos a trabalhar esse tipo de esporte, eu vou mostrar para vocês certinho. Mas esse alvo pode estar em movimento também. Por exemplo, quando a gente for falar lá das Olimpíadas, que alguns já fizeram as pesquisas e me enviaram, dentro dos esportes olímpicos, a gente tem, né, o tiro com arco e algumas outras modalidades. Pode estar lançado um disco, né, no ar e eu tenho que acertar esse disco. Por isso que ele é de precisão. O meu movimento tem que ser preciso. Se ele não for preciso, eu erro o alvo, né? Quanto melhor for o meu movimento, mais preciso ele será. Outra classificação são os esportes de rede ou de parede. Eu coloquei aqui alguns que são mais conhecidos,
Os esportes de rede e de parede são aqueles esportes que a gente joga um campo ou no espaço, é dividido por uma rede ou por uma parede. Então, vamos pensar aqui, ó. Nesse primeiro exemplo aqui, dessa primeira imagem, é o vôlei, né, que eu escrevi para vocês aqui. Esse daqui é o tênis, né, no caso aqui, o tênis de campo. Eu coloquei aqui as raquetezinhas e esse objeto que lembra uma peteca, né, mas é o objeto utilizado no badminton aí, para a gente fazer, para a gente praticar o badminton. Então, ó, nos esportes de rede e de parede, a gente tem, então, a divisão por uma rede ou por uma parede, no caso aqui a gente está falando das redes, né? E o meu objetivo é lançar ou rebater o instrumento, no caso do vôlei, a bola de vôlei, no caso do tênis de mesa, do tênis de campo ou do tênis de mesa, a bolinha dessa modalidade, e no badminton, esse objetinho aqui que lembra para vocês uma peteca, tá? Então, eu tenho que conseguir lançar ou rebater essa bola, esse objeto, para o outro lado da quadra ou do campo, né? Que é o campo do meu adversário. E qual é o meu objetivo? É conseguir jogar esse objeto, essa bola, num espaço da quadra ou do campo do time adversário e não deixar que eles devolvam para mim. Por exemplo, no vôlei. Como que eu marco o ponto no vôlei? Assim como no tênis e no badminton também. Quando eu consigo fazer com que a bola toque no chão da quadra adversária, né? Agora, se o jogador da outra equipe, né, da equipe adversária, consegue não deixar essa bola cair no chão, respeitando as regras de cada um dos esportes que a gente está vendo aqui, a jogada continua. E aí, o meu time que vai ter que se organizar para que essa bola não caia na nossa quadra. Se ela bater no chão da nossa quadra, o time adversário marca o ponto, tá? Então, aqui a gente está falando do vôlei, do tênis de campo e do badminton, que também são esportes diferentes, porém têm o mesmo objetivo, né? Com pontuações diferentes, com maneiras de jogar diferentes, com objetos diferentes, né? Mas tem o objetivo de lançar ou rebater a bola para o lado da quadra adversária e não deixar que a bola bata no chão da quadra para que a gente o time adversário não marque o ponto, ou para que nós consigamos marcar o ponto. Uma outra classificação são os esportes técnico-combinatórios. Por que eles chamam técnico-combinatórios? Porque nós temos que combinar. Nós temos que juntar coisas, né, movimentos, para alcançar da melhor maneira o objetivo. Então, nesses esportes, é necessário que a gente combine gestos e movimentos. Por exemplo, os exemplos que eu dei lá, ginástica artística, ginástica rítmica e o nado sincronizado. Na ginástica artística, aqui, ó, que é um exemplo que eu coloquei, é necessário que a atleta ou o atleta da ginástica realize movimentos da ginástica, mas que ele combine, que ele junte esses movimentos com as técnicas, né? Por exemplo, nesse exemplo que a gente está vendo aqui, ó, a atleta, ela está realizando um movimento numa barra, né? Então, ela está combinando aí o movimento com técnicas artísticas, né? Porque não parece aqui um movimento de uma bailarina, por exemplo, né? Ou nesse caso aqui, ó, um movimento de dança, vamos pensar, por exemplo, juntamente com essa fita aqui, que no caso está desenhando um coraçãozinho. Então, ela está combinando movimentos. Ela juntou os movimentos da apresentação dela com o que a gente vai ver mais para frente, que são as obrigações técnicas. Aquilo que é obrigado, dentro desse esporte, ela realizar para poder ter uma boa pontuação, né? Porque esse é o objetivo, ó, alcançar as maiores notas pelos jurados. E aí os jurados, que são como se fossem os juízes, né?
eles vão observar os movimentos que o atleta ou a atleta fizeram, juntamente, né, combinando esses movimentos com as técnicas de cada um desses esportes. Então, aí aqui a gente tem a ginástica artística, eu coloquei aqui a ginástica rítmica, que também é um tipo de ginástica, e aqui o nado sincronizado, né? Então, a gente tem uma combinação de movimentos artísticos e técnicos, certo? Outra modalidade de esportes são os esportes de campo ou taco, né? O nome diz ali. Nós percorremos a maior distância possível ou um número de bases possíveis dentro de uma determinada jogada, por exemplo, né? Qual jogada? Olha lá, eu coloquei para vocês, rebater as bolas lançadas pelo adversário. Então, quais exemplos que eu coloquei de esportes aqui? O beisebol e o cricket. Eles têm uma semelhança bastante... se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que eles são bem semelhantes. Há diferenças, claro, por isso que são esportes diferentes, mas eles são bem se parecem em muita coisa. Tá? Então, no beisebol, por exemplo, com alguns de vocês, algumas turmas, a gente chegou até a falar um pouquinho sobre o jogo base 4. Infelizmente, é um jogo muito difícil da gente fazer em casa, porque a gente precisa de várias pessoas participando e de um espaço grande, né? Mas eu vou conseguir mostrar para vocês, através de vídeos, aí algumas atividades reduzidas, né? Mais fáceis, menores, que vocês consigam experimentar algumas coisas que fazem parte desses esportes de campo ou taco. Então, no beisebol, eu tenho as bases, né, assim como no jogo base 4. E aí, ele é um jogo de lançamento, né, de jogar uma bola, e do atleta que vai percorrer as bases tentar rebater. Tá vendo aqui, ó, coloquei a bolinha na luva, o taco, e um atleta com o taco na mão, porque é ele que vai fazer a rebatida. Então, ó, um jogador do time adversário com a bolinha vai lançar, ou seja, vai jogar essa bola para o atleta que está com o taco, que vai ser o rebatedor. Ele tem que acertar a bolinha que foi jogada para ele. Lembra? Falamos também do jogo de taco, de bets, né? Cada um conhecia de um jeito. Eu falei para vocês lá que eu conhecia como lesca, né? É o mesmo objetivo. Ele vai tentar rebater essa bolinha o mais longe possível. Por que o mais longe possível? Porque quanto mais longe ele rebater a bolinha, mais tempo ele tem para conseguir percorrer as bases, que é o objetivo dele. Quando ele conseguir percorrer todas as bases e chegar na base inicial, que a gente vai ver mais para frente, ele marca um ponto para a equipe dele, né? Então, esse é o objetivo, rebater a bolinha o mais longe possível, da melhor maneira possível, para conseguir percorrer aí a maior distância ou maior número de bases, o número de bases necessárias para ele marcar um ponto, ou mais de um ponto, aí depende da modalidade, tá? Próximo. Esportes de invasão. Falamos muito dos esportes de invasão. Os esportes de invasão são os que a gente mais conhece, né? São aqueles, no Brasil, pelo menos, são esportes que a gente vê muito na televisão, na internet, pratica muitos deles, enfim. O nome também já diz, esportes de invasão são aqueles em que é preciso eu invadir o campo adversário, né, para atingir uma meta, ou seja, um objetivo. Então, quais são os exemplos que a gente mais conhece aí? Eu coloquei um que talvez nem todos conheçam, que é o rugby, mas o futebol e o basquete, se não praticaram, pelo menos tenho certeza que já viram, ou conhece alguém que joga, ou já assistiu na televisão, já viu na internet. Outros exemplos de esporte de invasão são vários. Tem o handball, tem o futebol de salão, o basquete, o rugby e vários outros aí que a gente vai vendo mais para frente, como opção de vocês conhecer, tá bom? Então, eu tenho que invadir o campo adversário, que nem no futebol ou no handball. Vamos falar do futebol de salão, que é o que algumas turmas já trabalharam durante a disciplina de cultura corporal esportiva.
né? No futebol, eu tenho um time que joga contra outro time, né? E os dois times têm o mesmo objetivo, invadir o campo do adversário para conseguir marcar um gol. Eu não posso chutar a bola no meu gol, né? No gol da minha equipe, que aí a gente fala que marcou um gol contra. Eu preciso conseguir fazer o gol lá na quadra adversária, no gol do meu adversário. Por isso que ele é de invasão. Eu tenho que conseguir invadir a quadra do meu adversário para poder fazer um gol, por exemplo, tá? Basquete, eu preciso invadir a quadra, jogar a bola na cesta do time adversário, né? Do time que eu estou jogando contra, ok? Aceleradinha aí para não ficar tão extenso assim o vídeo. Os esportes de combate, né? É o último da categoria de combate. São, na verdade, aí de forma simplificada, as artes marciais, né? As lutas, que a gente precisa, em todas as modalidades de combate, a gente precisa pensar nas técnicas, nas táticas e nas estratégias. Por quê? Porque eu tenho o objetivo de desequilibrar, ou de atingir, ou de imobilizar, né? De não deixar o meu adversário se movimentar, ou excluir o adversário, no caso que eu coloquei o oponente, de um determinado espaço. Eu dei os exemplos lá, o judô, o karatê, que são os mais populares, que eu acredito que vocês conheçam. Sei que tem alguns alunos que praticam até essas modalidades, por isso que eu coloquei elas aqui. Então, no judô, eu tenho que ter técnicas, táticas e estratégias para derrubar o meu adversário, né, o atleta que está competindo comigo, no chão, com as estratégias, com os objetivos que o judô me pede, e criar estratégias e técnicas para que o meu adversário não me derrube no solo. No karatê, que é uma modalidade também de arte marcial, nós temos os movimentos de socos e chutes, né, de ataque, e também os movimentos de defesa, né? Então também tem que fazer a combinação das técnicas, dos golpes, mas também tem que usar estratégias para conseguir alcançar o meu objetivo e não deixar que o adversário me atinja, né? De uma forma bem rápida, assim. Próximo. Bom, então, pessoal, esses primeiros slides que eu mostrei para vocês é só uma retomada de quais são as classificações de esportes que nós temos dentro da nossa proposta de cultura corporal esportiva, né? Até então, nós estávamos fazendo somente as aulas práticas, né? Como eu demonstrei alguns vídeos para ficar claro aquilo que a gente estava fazendo, mas agora a gente vai ter que dar uma adaptadinha. Então, na continuidade dos nossos conteúdos, o que nós vamos fazer? Pois aqui, ó, agora é com vocês. Por quê? Para a gente tentar manter a essência da participação coletiva para o andamento da nossa disciplina, eu vou pegar cada uma dessas classificações, no tempo que a gente tiver aí durante o ensino não presencial, e vou pedir para que cada turma, como nós fizemos em sala, deem as sugestões de dentro, nós vamos conhecer mais, né? Conhecer realmente como funciona. E aí a gente vai tentando fazer algumas práticas que vocês possam, de alguma forma, conhecer alguns fundamentos, algumas partes de cada um dos esportes. Por exemplo, esportes de invasão. Aí eu vou mandar para vocês lá um formuláriozinho para que vocês falem, professor, eu quero conhecer mais sobre o basquete, o outro sobre o rugby. E aí a gente faz democraticamente, igual a gente fez na sala, a modalidade que for escolhida pela maioria será a modalidade que nós iremos trabalhar. E aí nós vamos seguindo, tá? Com mais uma ou duas, dependendo do tempo que a gente levar aí, até trocar de classificação. E aí a gente vai seguindo, tá? Então eu vou mandar para vocês um formulário pedindo para que vocês coloquem para mim qual modalidade vocês gostariam de conhecer, tá? E aí a gente vai fazendo o trabalho assim, uma vida para todo mundo. Estou me adaptando a ser
mas a gente vai melhorando e vamos nos ajudando, tá? Qualquer dúvida, pessoal, podem me mandar mensagem. A própria plataforma dá a opção de vocês se conectarem comigo, de mandar as mensagens no chat da plataforma. Vou tentar ver se eu consigo já deixar também algum chat exclusivo para cada uma das turmas, que aí talvez fique mais fácil para eu me organizar, tá? Mas a gente vai conversando aí. Vocês têm meu e-mail, se precisarem de alguma coisa com mais urgência, mais específica, podem me mandar o e-mail, e assim que eu conseguir ver, eu respondo a todos, ok? Então, até a próxima. Obrigado.